Olá pessoal, tudo bem? Bom falar com vocês. Estamos de volta para mais uma análise comportamental. E hoje está pegando fogo. Por quê? Porque eu estou atendendo ao seu pedido. Você que entrou no nosso canal e falou: Sérgio, fala do casal Nardoni. Tá aqui, pessoal. Preparei uma entrevista especial dada ao Fantástico. Ok? Nós vamos para a vinheta. Enquanto a vinhetinha passa, aproveita, já se inscreva no nosso canal e não esqueça de deixar o seu comentário. Vamos lá e a gente já volta para essa super análise comportamental. Pois é, pessoal, eu escolhi uma entrevista dos Nardoni muito interessante. Por quê? Essa entrevista foi dada dias antes deles serem presos, né, após o assassinato da Isabela. Eles foram condenados, né, já pelo crime. Então, essa entrevista é interessante porque o Fantástico usou o polígrafo, que é essa máquina que mede os batimentos cardíacos e a pressão arterial para detectar mentiras, imprecisões, verdades e tudo mais. Então, na medida que eu vou fazendo a análise, vai estar aparecendo aqui embaixo o resultado do polígrafo. Então, não fomos nós que colocamos, isso aí já está no vídeo do Fantástico. E é legal porque vai nos ajudar aí sobre a interação entre máquina e homem, já que a nossa análise ela leva em consideração expressões corporais, expressões faciais, contexto, ok? E modelo e mapa mental, ou seja, o que a pessoa pensa, como ela absorve o mundo e como ela está reagindo. Observando tudo isso, temperamentos e tudo mais, nós chegamos a uma análise sobre todo o contexto e por que a pessoa está reagindo como ela tem reagido. E esse caso vale a pena você ir até o final, porque você vai descobrir coisas incríveis. Beleza? Vamos lá? Então, iniciando essa análise, eu já vou começar da chamada do Fantástico. Por quê? Na chamada já deixa uma pista gigante sobre a real motivação dessa entrevista, ok? Vamos lá. Para uma reportagem exclusiva com o pai e a madrasta da menina Isabela, atirada do 6º andar em São Paulo no dia 29 de março. É a primeira vez que Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá dão entrevistas sobre o crime. Para falar com o Fantástico, eles fizeram um pedido, que nós gravássemos um DVD com as respostas dadas por eles. Olha aí, antes de gravar, eles deixaram e falaram: não, só dou entrevista se vocês me derem um DVD com a entrevista. Legal, né? Parece festa de aniversário. Eu vou, se você depois mandar aí um vídeo da festa. Por que eles fizeram isso, pessoal? Não foi para guardar de recordação, não. Eles fizeram isso porque essa entrevista, com certeza, foi solicitada pelos advogados de defesa deles, tá? E esse vídeo iria ser usado em defesa deles no tribunal. Por quê? Porque em todo momento eles vão defender uma tese, ok? Eles vão defender e tentar imprimir na mente das pessoas uma desculpa ou um álibi ao favor deles mesmos. Então, esse vídeo foi única e exclusivamente feito para limpar a barra deles, ok? Você já vai saber por quê. Vamos lá na entrevista. Esse DVD ao casal. A entrevista aconteceu hoje à tarde no apartamento de amigos da família, no prédio onde moram os pais de Ana Jatobá. Ao repórter Valmir Salar, os dois alegam inocência e se mostram emocionados. Agora você, telespectador, pode avaliar a sinceridade do pai e da madrasta da menina Isabela. Então, como é que vocês estão se sentindo depois da morte da Isabela, uma morte tão trágica? Bom, vamos lá, vamos começando aqui. Primeiro, a Ana Carolina está aqui, né, essa moça, e o Alexandre Nardoni. A Ana Carolina, ela está numa posição aqui já de defesa. Ela vai se colocar durante toda a entrevista em defesa do Alexandre, ou seja, ela está aqui já à frente, com os braços sobre o braço do sofá aqui, né, o encosto do sofá, e com a mão direita cruzando. Então, quando a pessoa está fazendo esse movimento aqui, que é um movimento de proteção, quando a pessoa está cruzando os braços, ok, pode significar proteção, e também quando a pessoa põe a mão à frente ou a mão assim, ela está tentando
se proteger. Então aqui na frente ela já pula com uma proteção, o Alexandre aqui atrás, com as mãos sobre a coxa, ele parece tranquilo, normal, ele não vai ter nenhum tipo de expressão no rosto, nem tristeza, nem arrependimento, nem revolta, nada. Quando ele fala da família, quando ele fala da menina, quando ele fala do que aconteceu, quando ele fala do futuro, nada, ele não tem nenhum tipo de expressão. Isso me leva a pensar e a perceber que o Alexandre pode ter um grau de psicopatia, ok? Os psicopatas, eu vou gravar um vídeo, tá, em breve, pessoal, falando sobre isso. Os psicopatas não conseguem criar conexões de sentimentos com a realidade à sua volta, ok? Então, ele, de boa, tá? É como se estivesse falando aí do jogo de futebol que está se passando. E ela, que provavelmente não tem um grau de psicopatia, ela entrou, foi manipulada por ele, ela demonstra vergonha e tristeza a todo momento. Vergonha e tristeza pelo fato que aconteceu, mas mesmo assim ela sustenta a versão que foi negociada entre os dois. Os dois vão falar exatamente o mesmo texto daqui para frente, ok? Ele fala, ela afirma, ela fala e ele reafirma em volta do mesmo tema. Vamos lá? Sofrendo muito. Com tudo, com o que a população fala a nosso respeito, com pré-julgamento e pela própria população ter condenado a gente, sendo que nós somos totalmente inocentes. Olha aqui, ela volta totalmente inocentes, ela não é precisa nessa questão da inocência, né? Ela demonstra uma vergonha, quando ela fala que ela é inocente, ela entra no estado de vergonha, olhando para a conversa interna e não para o sinestésico, ok? Ela vai buscar realmente dentro de si, então provavelmente ela não é inocente. E mais, eles começam já criando um inimigo. Se você olhar, e aqui, como não existe uma pessoa física para eles culparem, né? O assassino não existe, vamos dizer assim, né? Tirando os dois, né, que eram acusados, não existia uma terceira pessoa para acusar, então eles vão criar dois inimigos, tá? Dois responsáveis pelo que está acontecendo. As pessoas que estão julgando e a mídia. Então, ela já começa dizendo que a culpa é das pessoas pelo que está acontecendo. Vamos lá? Família assim, eu e minha esposa Ana Carolina. Ó, sem expressão nenhuma. Uma família como qualquer uma outra, entendeu? Somos muito apegados à família, a nossa família são todos unidos, né? E as nossas crianças, nossos filhos, tanto a Isabela quanto o Pietro, o Cauã, é tudo na nossa vida. Minha e minha esposa, entendeu? Com certeza. E sempre foi feito tudo para nossas crianças, entendeu? Para nossos filhos. O que faz para um sempre foi feito para todos. Nunca teve diferença entre nenhum dos Nunca três. Sempre. Deixa eu parar rapidinho aqui. Nunca teve diferença entre os filhos. Pessoal, essa é uma mentira que o pai, se teu pai falou isso para você, ele mentiu para você, beleza? Sempre existe diferença entre os filhos, sempre, porque somos pessoas diferentes. O pai pode até amar o filho de maneira igual, mas ele sempre vai tratar um diferente do outro, porque o tratamento das pessoas são diferentes uma pelas outras. Então, ele começa a falar da família, ela começa realmente a confirmar, mas ela aqui, olha, vergonha de falar isso. Claro que não é uma família perfeita, claro que eles não eram todos unidos, claro que, sabe, é óbvio isso, toda a família passa a olhar na sua, né? Por mais que viva bem, tem suas diferenças, tem suas dificuldades, mas eles querem pintar uma ideia de família do comercial da margarina, tá? Para quê? Para tentar provar para as pessoas e provar para o júri que eles eram pessoas acima de qualquer suspeita, tá ok? Então é uma manobra da defesa essa entrevista. Vamos lá? Sempre igual os três. Sempre. Vocês estão sendo acusados de um crime grave. Como é que é suportar essa acusação? Olha, tá muito difícil. Isso porque... Nossa, tá muito difícil. Aí ele vai no lembrado, volta, né? Muito difícil. Olha a face do Alexandre sem nada. As sobrancelhas não levantam, não tem expressão de raiva, de revolta. Muito difícil. Sem nenhum tipo de expressão, sem sangue, sem nada. Esse camarada, ele está, eu poderia dizer que ele estaria em choque, não está em choque também. Isso aqui não é um estado de choque. A pessoa, quando está em estado de choque, o comportamento corporal dela
é totalmente diferente, tá? Você quer ver uma pessoa em estado de choque? Vai aqui no meu canal, tem entrevista da Camila Pitanga. Camila Pitanga está até confusa em muitas partes que ela diz, e ela está totalmente ali, ainda em estado de choque. Ele não está em estado de choque, ele está calmo, controlado, sereno e tranquilo, porque ele não consegue ter empatia com as pessoas. Então, muito provavelmente, ele tem um perfil de psicopata. Tá? Ele apresenta um sinal aqui, para mim, de psicopatia, e a Ana entrou de gaiato no navio, né? Foi manipulada por ele, e ela demonstra, olha aqui, de novo demonstrando vergonha. Ela vai demonstrar vergonha o tempo inteiro, mas ela não vai poder falar o que realmente aconteceu, ok? Vamos lá. Vendo como nós somos com nossos filhos, e a nossa família também, nossos amigos, sabendo como nós somos, a gente fomos sempre unidos, sempre se reunimos todos os finais de semana para A gente sempre foi muito juntos. família. Sempre Ela fomos confirma, família. tá vendo? Sempre almoçamos juntos, jantamos De volta juntos, pra vergonha. todos unidos, entendeu? Então, as pessoas... Ó, ela faz o movimento de eu tenho que falar, mas não posso. E vergonha de novo. E ele, sereno, sempre sereno. Bora. Algumas coisas que eles não conhecem como nós somos, entendeu? Eles sabem a nosso respeito através da mídia, que é tudo, tudo que fala a nosso respeito, a maioria das coisas Tudo são que tudo falam- inventados mesmo, porque não, Ó. ninguém conhece a gente, a nossa família é full. Polígrafo tá certo. Tudo que falam da gente é mentira. Mentira é o que ela tá falando. O inconsciente já tá negando. Beleza? Conhece como nós somos mesmo, A vida de vocês mudou depois daquela noite de sábado. completamente, mudou em tudo e nunca mais nossa família vai ser a mesma, Nossa porque família agora é incompleta, Vergonha. entendeu? sim, vai estar faltando nossa Isa. Sempre nossa princesinha. Até o próprio irmão dela, Pietro, pergunta todos os dias por ela. Ele vai dormir, ele chora, porque a irmã, no dia do aniversário dela, foi o dia que nós fomos para a delegacia. Um dia antes eu falei para ele, amanhã é aniversário da Isa. Ele falou assim, ela vai vir? Tá sendo muito difícil, porque as pessoas não estão deixando igual. Nós não temos como ir ao cemitério. Nós gostaríamos de ir ao cemitério. Tem nem condições de missa, Presta atenção no movimento de mãos dele aqui, ó. Não estamos podendo fazer isso, entendeu? E as pessoas estão julgando, assim, pré-julgando a gente, sem ao menos conhecer. Esse pré-julgamento vem da onde? Da própria polícia para esclarecer o caso, né? Quer dizer, vocês estão sofrendo de todos os lados. Da própria mídia. Da mídia. Vamos parar aqui. Ele fala da mídia, ela fala da mídia. Então, lembra que eu falei que eles estão arrumando o alien? E o Alexandre ele vai usar movimentos bem racionais, né? Então ele vai falar assim, depois ele vai fazer assim com a mão, ok? Sabe o que significa? Que ele está achando que ele está com total controle da situação. E nós vamos usar agora, vou ensinar para vocês uma técnica, pessoal. Quando nós fazemos análises de linguagem não verbal, análise comportamental, que é da projeção. O que é o que é a técnica da projeção? Você agora vai se reportar para a pele dos dois, ok? Para a situação. Imagina se você aí é pai, é mãe, ou tem alguém que você ama muito na sua família, imagina você chegar na sua casa e ver que essa pessoa foi jogada pela janela. E você não sabe quem foi essa pessoa, uma menina de 6 anos jogada pela janela. Será que você estaria realmente tão sereno como esse camarada? Então, em nenhum momento ele chega, ele apresenta provas, em nenhum momento ele demonstra ódio, demonstra raiva, demonstra, sabe, asco pelo que aconteceu, em nenhum momento ele demonstra desespero pela situação. Não, a culpa é da mídia e tal, e a nossa família é linda, maravilhosa, eu sou um bom pai, ela é uma boa mãe, a culpa é dos outros. Que reação mais fria e calculista, ok? Vamos lá. A responsabilidade mais é da imprensa para vocês. Não digo responsabilidade de ninguém, entendeu? Eu acho assim, eu não posso falar que a responsabilidade é tanto da mídia quanto a responsabilidade é da polícia. A gente não pode estar falando isso, porque a gente já está fazendo um julgamento também, entendeu? Mas é assim, estão mostrando
eu e minha esposa de uma tal maneira, explorando assim a nossa imagem de uma tal maneira na televisão que eles não conhecem a gente para estar falando o que falam, entendeu? Aí ele engole seco. Eu acho assim. Ele engole seco, ok? Ele não mantém contato visual, tá? Não mantém. Ele vai direto só para a conversa interna, ok? Ele vai pouco para o sinestésico. E aqui nesse momento, ó, ele está olhando para a altura do ouvido, né? Para a direita. Significa que o que ele está falando é algo construído. Não é verdade o que ele está dizendo aqui. Ok? Não é verdade o que ele está dizendo aqui. Então, ele está buscando no lúdico para trazer. Então, é realmente uma atitude sem nenhum tipo de emoção, e ele está criando o que ele está dizendo aqui. Beleza? Vamos lá. Eles tinham que conhecer ao menos um pouquinho para ele estar fazendo esse julgamento. Se eles soubessem como era a nossa vida, a gente vivia sempre em harmonia, sempre alegres, todos brincando. Criando. O tempo todo a gente estava brincando. Olha lá, harmonia, tal. Ele está olhando aqui para a direita. Isso não está acontecendo. Ele está criando harmonia, ele está criando a conversa, ele está criando a interação. Não é bem assim a história, não. Mentira, mentira. E aqui um sorrisinho não é um sorriso de sinceridade. Quando você lembra, momentos de brincadeira com os filhos e tal, você abre aquele sorrisão. Aqui ele está com um sorriso fechado, quase que irônico do que ele está dizendo. Ok? No apartamento. Eu sempre ficava cantando com o Pietro e Caísa, eu sempre ficava cantando, pulando. A Isa, ela adorava que eu brincasse com ela, o Pietro, tudo aquilo que eu fizesse pra ela, tudo. Vergonha de novo. Ó. Eu fiz tudo para as crianças, entendeu? Sim, tudo. Ah, vamos brincar, pai. Vamos brincar, tia Carol. Porque a Isabela sempre chamava minha esposa tia Carol. A Isa, eu não sou do jeito que as pessoas estão falando. Sempre fui a tia Carol e sempre a tia Carol pra ela. Aquela imagem. Vergonha de novo, né? Foi feito tudo para eles. Não foi feito tudo. Vamos lá. Não mostra, que vocês não estão brincando, mostra uma família unida, do jeito que a gente sempre foi. Sempre Olha que legal. O repórter jogou e falou assim: foi sempre dado uma família unida. Isso mesmo, até puxou aqui. Opa, finalmente o repórter entrou na minha. Ele deu uma mudada aqui, ó, puxando, ok? O repórter deu uma mudada e tal. Realmente, a nossa família é muito unida, é a grande família lá, aquela musiquinha do Nobre, sabe? É essa aqui. Vamos lá. Unidos. onde um tava todos. A Isa só não estava com a gente nos primeiras semanas que ela estava com a mãe dela. Quando ela estava em casa, onde um ia todos. A gente sempre foi assim, onde um O Alexandre não sai do criado, ele está só aqui, ó, no lúdico. Como é que você se vê diante da televisão? Não. Sem nem como explicar. Não tem mesmo. Ó, não tem como explicar e ela vai com a mão no olho, ela não quer ver o que está acontecendo, não tem como explicar. E ela vai e ela já, olha, não quero nem ver, não tem como explicar mesmo. A coisa vai ficar preta. Vamos lá. A gente sabendo da maneira que nós somos, com nossa família, com nossos filhos, o tratamento que nós sempre demos para eles, a educação. Olha a mão dele, ó. Nós sempre. Racionalidade, sem emoção. Assim, de berço, meu pai, tanto meu pai quanto o pai dela, sempre educou a gente assim de uma maneira assim de. Como eu vou dizer? Sempre respeitar todos. Nunca tá assim, como eu posso explicar para o senhor? O sorriso dele de sarcasmo, tá? Olhando para a direita de novo. Quer dizer, o que ele está falando aqui, gente, não é verdade. Ele está criando essa família, ele está criando essa educação, ele está criando esse mundo para tentar convencer, tá? Está aqui olhando para a direita. Vamos lá. De uma maneira que, família, sempre unidos, sempre estamos unidos. Tudo o que acontecer, sempre estamos unidos, entendeu? Eu ligo sempre pro meu pai sempre me liga, ela sempre está ligando. Eu sempre ligo com minha mãe, meu pai, tudo, sempre. Mesmo se a gente estiver em meu pai, mãe, ele é a mesma coisa. Todos os dias nós ligamos para eles. Né? As mãos, então, sinal de controle. Vocês veem essa acusação tão violenta da polícia, dizendo que vocês mataram ela.
Olha, Isso uma dói. coisa- Isso dói. acaba com a gente, porque a nossa vida já acabou, né? Acabaram com a nossa vida. Destruir nossa vida em Destruíram nossa família. segundos. Em segundos foi E essas destruído. acusações assim, não tem nem como explicar. Não tem como explicar. Destruíram a nossa vida praticamente. E ela vai de novo, ela vai passar a mão aqui para tentar limpar, e ela já vai passar a mão no rosto para não ver, destruir a nossa vida, e ela volta para a vergonha, quer ver? Destruir nossa Só família. vocês estão investigando só a vida de vocês e o que aconteceu naquele estado, é isso? Só, Investigam uma terceira não. hipótese, uma segunda, uma quarta. Pra polícia só existiu nós dois, né? Para a polícia só existia nós dois. Ou seja, ela faz assim com a mão, como quem dizendo que a polícia, né, não quer a polícia aqui, sabe? Ela faz assim, a polícia só existia nós dois. Vamos lá. E vocês afirmam, reafirmam que uma terceira pessoa entrou e matou a Isabela. Com certeza. Isso. Porque alguém agiria com tanta brutalidade? É o que a gente se pergunta também, todas as noites, todos os dias. A gente Que fica apatia assim, total parado em pra pensar relação a isso. como alguém poderia fazer isso com uma criança. Principalmente com a Isabela. Que é uma Olha aí, criança a doce, apatia é uma dele em criança relação a Muito isso. boazinha. É a filha do muito cara. bem. É uma criança assim que aonde chega com Ela cativava todo mundo. Aonde ela chegava, todo mundo cativava. É uma criança assim que sempre estava sorrindo, todos os momentos. É uma criança que era difícil você ver ela chorando por algum motivo, sempre alegre. Sempre sorrindo. Se vê alguém triste, às vezes ela me vê triste. Ah, tia Carol, me poupe, vai, tia Carol. Vamos fazer alguma coisa. Não quero que você chore. Não quero você triste. Ela volta para a vergonha de novo, tristeza, ok? E ele ri, ó, que legal. Ele está aqui rindo, né? Ele abre um sorriso e ela aqui na tristeza. Aí sempre dava alegria para nós, entendeu? Tanto os nossos filhos quanto ela, assim, as crianças, assim, sempre deu muita alegria para nós. A gente sempre ficou praticamente assim, sempre nós cinco. Qualquer coisa que nós fomos fazer era nós cinco. Quando a Isabela não estava com a gente no final de semana, nós esperávamos o próximo final de semana A gente para acabava, fazer né? as coisas A juntos. gente acabava deixando de fazer o nosso cantar para poder fazer o Isso não acontecia. Pra gente sair, pra gente se divertir, entendeu? Pra gente para sorvete. Estão tentando colocar a Isabela como centro do mundo deles, né? Então, se minha filha não está aqui, eu não vou sair. Não, isso não aconteceu. Isso aí é uma jogada aí para tentar realmente limpar a barra, como eu estava dizendo para vocês. O que eles gostavam de fazer? Tudo sempre era em relação quando ela estava no apartamento. A gente Nós se programava deixávamos. em relação Ó, ela ao que como nós centro fizemos. de tudo. Quer dizer, você perdeu uma filha de uma forma Brutal. Você perdeu uma amiga. Eu tinha ela como minha filha. Eu tinha ela como minha O filha. que passa dentro de vocês agora diante de uma acusação dessa? Mexeu com a Vocês perna. correm o risco de ir para a cadeia, correm o risco de pagar por um crime Uma coisa que que vocês nós- alegam que não cometeram. Isso. Uma coisa que nós não fizemos. Estamos pagando por uma coisa que não fizemos. Olha a vergonha dela, a tristeza. Coisa que a gente não fez, ela vai ficando triste. E ele, de boa. Passaram quase 15 horas na delegacia sendo interrogados. Isso Como é que foi. foi esse interrogatório? Olha, eu não posso nem como que eu posso falar para o senhor, eu não consigo explicar a maneira que estão fazendo com a gente, foi como o senhor perguntou mesmo, como que você acha que o Brasil está vendo a gente, está vendo eu e minha esposa? Eles estão praticamente pré-julgaram e condenaram. Vou parar aqui, pessoal, porque não adianta nem continuar. O Brasil prejulgou e condenou o casal Nardoni. Foi você que fez isso, ok? Que prejulgou e condenou. Então a culpa é nossa, porque essa menininha foi assassinada brutalmente, ok? Então fica aqui a minha análise, tá? Comportamental, dizendo novamente que esse rapaz aqui apresenta sinais claros de uma psicopatia, de uma personalidade controladora. Em nenhum momento ele se conectou nem com o sofrimento da Ana, que estava do lado dele, da Ana Carolina, né? Em nenhum momento ele se moveu para pegar na mão, olhou para ela, demonstrou empatia com ela. Em nenhum momento ele se conectou com o repórter. Em todo momento ele olhando para a direita, criando toda essa história que ele trouxe agora, né? Então ele estava ali no áudio
construído, então ele estava construindo tudo isso que ele falou, e ele nitidamente estava manipulando toda a situação que está ali, ok? E também influenciando de alguma maneira a Ana, que estava totalmente envergonhada do que ela estava falando, com medo, tá? Ela está ali desesperada de medo de ser presa, de ser acusada de tudo isso, e ela entrou nessa história, mas em todo momento ela demonstra vergonha. O que aconteceu, com certeza, ela ali naquela situação, ela conseguiu realmente ver que se eles mataram, quando foram acusados, ela sentiu a dor, porque ela não tem um grau ela não é psicopata, né? Mas ele não, ele está totalmente tranquilo em relação a essa situação, ok? Infelizmente, uma pena essa menininha ter morrido, e esse canal aqui é solidário à mãe, né, da Isabelle, e também a todos os familiares aí, beleza? Então vamos lá, pessoal. Se você gostou dessa análise, deixa aqui o seu comentário, passe à frente, inscreva-se no nosso canal, e também você pode entrar no nosso Facebook, Sabedoria Emocional, ok? Só nos procurar lá. Lembrando que a primeira aula de análise não verbal está liberada aqui embaixo para você. Só você clicar, assistir, e será um prazer ver você no nosso curso, onde você vai aprender as técnicas que nós estamos ensinando aqui, ok? Vale a pena. Um grande abraço, valeu, até a próxima, paz e prosperidade.